Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Cersei Lannister nasceu em Rochedo Casterly, a fortaleza ancestral de sua casa, em 266 após a conquista, como filha primogênita e única filha mulher de Sir Tywin Lannister, o herdeiro do Ocidente, com sua prima e esposa, Lady Joanna. O primeiro dos irmãos de Cersei, seu gêmeo Jaime, nasceria imediatamente depois de si, agarrado a um de seus pés, segundo a própria Cersei rememoraria mais tarde, e o segundo, o anão Tyrion, viria ao mundo 7 anos mais tarde, em 273, com sua mãe falecendo durante tal parto. Logo após o nascimento dos gêmeos, o rei de Westeros de então, Aerys II, um velho amigo de Tywin, mandou ao Rochedo um carregamento de ouro equivalente ao peso dos bebês, como seu presente pelo dia do nome dos irmãos, e ordenou a Tywin que os levasse à corte para que Aerys pudesse conhecê-los assim que as crianças e a própria Joanna estivessem em condições de viajar, mas não se sabe se tal viagem à corte chegou mesmo a ocorrer. No entanto, sabe-se que Cersei e Jaime foram à corte no ano 272 após a conquista, quando ambos tinham 6 anos, levados por Joanna para que todos participassem do torneio que seria realizado na capital em comemoração aos 10 anos do reinado de Aerys. Durante seus anos de infância, Cersei e Jaime eram inseparáveis, ao ponto de nem mesmo seus pais serem capazes de mantê-los separados, e eram descritos como parecidos como gotas de água, sendo difíceis de distinguir mesmo para membros de sua própria família. De fato, uma das brincadeiras preferidas dos irmãos era de se aproveitar de sua semelhança física para trocar suas roupas de vez em quando, com Jaime agindo como uma menina e Cersei como um rapaz. Quando assim faziam, eram capazes de enganar até mesmo Tywin e Joanna, ao menos durante algum tempo, e embora se divertisse intensamente com tal brincadeira, Cersei não podia deixar também de notar que, quando as pessoas no castelo acreditavam que ela era Jaime, a tratavam de maneira bastante distinta, com os outros rapazes lhe falando de forma rude, fazendo brincadeiras físicas e até mesmo discutindo temas embaraçosos que nunca discutiriam diante de si quando não se encontrava sob disfarce, e a menina não podia deixar de ponderar sobre o porquê disso. Cersei também se aproveitava dessas oportunidades de identidades trocadas para tomar aulas com o mestre de armas do Rochedo, no lugar de Jaime, pois naturalmente tal atividade era impensável para uma donzela. Os irmãos também tinham por hábito brincar muito nas profundezas do Rochedo, entre as galerias e os corredores escavados na rocha, e quando se encontravam lá, eles costumavam descer até as jaulas onde os leões de estimação de seu avô Tytus eram mantidos. Uma vez diante das barras que mantinham as feras à distância, os irmãos passavam a se desafiar mutuamente a escalarem as barras e a entrarem nas jaulas, provando assim sua coragem. Felizmente para ambos, nenhum jamais chegou a fazê-lo, mas em certa feita, Cersei chegou ao ponto de esticar uma das mãos para dentro e tocar o focinho de um dos animais, o que durou apenas por um momento antes que Jaime a puxasse para longe, mas durante tal momento, Cersei foi capaz de sentir o poder e a majestade daquela fera, o símbolo de sua casa, e sentiu um pouco do imenso orgulho Lannister que permearia seu futuro. Durante este período, os irmãos também tinham por hábito dividir a mesma cama por noites a fio, algo considerado perfeitamente adequado por Lady Joanna, sendo ambos bastante jovens, mas o que ela então ignorava era que Cersei e Jaime começaram a experimentar os corpos um do outro ainda bastante jovens, e tais experimentos eventualmente escalaram para um relacionamento carnal verdadeiro. Infelizmente para os irmãos, em uma determinada noite, uma das servas do castelo os flagrou durante um de seus experimentos, e ela então correu para relatar o que havia visto à mãe de ambos. Lady Joanna ficou escandalizada com a notícia, e procurando evitar que isso se repetisse, ela repreendeu duramente os filhos, lhes dizendo que, se aquilo se repetisse, ela seria forçada a informar o senhor pai deles. Como uma medida adicional para impedir que aquilo acontecesse uma vez mais, Joanna ordenou que Cersei e Jaime fossem colocados em quartos de lados opostos do Rochedo, e colocou também um guarda diante da porta do quarto de Cersei, com a função de vigiá-la durante toda a noite, e de impedir tanto que Cersei saísse para ir até o irmão, quanto que Jaime se esgueirasse até ali.
Pouco tempo depois deste episódio, em 273, Joanna morreu dando à luz Tyrion, e isso causou um enorme impacto em Cersei, que amava muito a mãe. Isso fez com que a menina e, de certo modo, Tywin também, passassem a desprezar o retorcido recém-nascido por ter assassinado Joanna, e tal sentimento perduraria no coração de Cersei por toda a sua vida, o que de certa forma até mesmo serviu para aproximá-la ainda mais do pai, que se tornou então a principal figura de sua vida para além de Jaime. Pouco depois da morte de Joanna, a princesa de Dorne chegou ao rochedo com sua comitiva, em busca de pretendentes adequados aos seus filhos Elia e Oberyn, objetando convencer Lord Tywin a ceder Cersei e Jaime para tal propósito. Infelizmente para os dorneses, o momento era péssimo para essas negociações, pois o rochedo se encontrava mergulhado no luto, em especial Lord Tywin, que deixou a tarefa de anfitrião para os dorneses a cargo de seu irmão mais jovem Kevan, fazendo-os esperar de maneira desdenhosa e deliberada. Enquanto isso, Elia e Oberyn foram apresentados aos gêmeos Lannister, e Cersei e Jaime os levaram para conhecer o recém-nascido Tyrion, pois os dorneses haviam ouvido rumores sobre a monstruosidade profana que o bebê anão era, e queriam conferir com seus próprios olhos aquele horror. Cersei e Jaime então os levaram até o berço de Tyrion, mas não sem que antes Cersei afugentasse a ama seca que queria lhes impedir acesso à criança, lhe dizendo que ela era necessária apenas pelos seus úberes, e que se ela não saísse de seu caminho, Cersei diria ao pai que mandasse que a ama fosse chicoteada por sua insolência. Quando os irmãos dorneses puseram seus olhos por sobre o anão, no entanto, ficaram desapontados, afirmando que não havia nele nada de monstruoso, e que apenas sua cabeça era um pouco maior do que o normal. Cersei a isso respondeu simplesmente: "Ele matou minha mãe", após o que agarrou o pequeno pênis de Tyrion entre os seus dedos e começou a torcê-lo, para fazer com que a criança sofresse por aquilo que havia feito. Cersei apenas parou de torturar o bebê quando Jaime a forçou, lhe dizendo que estava machucando o pequeno, mas a fúria que se encontrava nela continuaria a queimar com intensidade em tempos futuros. Eventualmente, Lord Tywin recebeu a princesa Dornese e recusou a união proposta, para revelar mais tarde a Cersei que ele tinha planos distintos para seus filhos, e o que havia divisado para ela era simplesmente um noivado com ninguém menos do que o príncipe real, Rhaegar Targaryen, o herdeiro ao trono. Tywin lhe disse isso em confidência, sorrindo à pequena Cersei seu sorriso secreto, que apenas ela chegou a conhecer, e a menina ficou radiante com a perspectiva de se casar com o príncipe dragão. Lord Tywin anunciou a Cersei sua intenção de noivá-la a Rhaegar pela primeira vez quando a menina não tinha mais do que 6 ou 7 anos de idade, e ele lhe disse expressamente para jamais comentar nada a ninguém sobre esse plano, e que aquilo seria seu pequeno segredo, até que ele tivesse a oportunidade de conversar com o rei para acertar os detalhes formalmente. Nesse sentido, em certa feita, Cersei acabou por desenhar a si mesma junto de Rhaegar, ambos montados em um dragão, enquanto sonhava acordada sobre a união que se aproximava. Mas enquanto estava distraída, Jaime se aproximou e a inquiriu sobre o desenho. Cersei, que não poderia lhe revelar a verdade tanto por conta da promessa feita ao pai quanto porque ela e Jaime ainda tinham um envolvimento romântico e o irmão se sentia muito enciumado com a situação, inventou rapidamente uma história alternativa, afirmando que aquele desenho apresentava o rei Jaehaerys I com sua rainha, Alysanne. No ano 276, quando Cersei tinha 10 anos de idade, ela se tornou profundamente enamorada a Rhaegar, quando o encontrou pessoalmente pela primeira vez, durante o torneio organizado em Lannisporto para celebrar o nascimento do segundo filho do rei, o príncipe Viserys. E a alegria e o deleite da menina apenas aumentaram quando sua tia Jaina, que àquela altura estava a par dos planos do pai de Cersei, lhe disse que seu noivado com Rhaegar seria anunciado durante o primeiro festim do torneio. Isso era algo especialmente importante para Cersei porque, desde que ela e Jaime haviam sido separados durante as noites por Joanna, ela tivera diversas companhias de cama, normalmente filhas dos lordes vassalos de seu pai, e embora tenha apreciado moderadamente sua companhia, ela nunca chegou a gostar efetivamente de nenhuma, acreditando que elas só desejavam se interpor entre si e Jaime. Por isso, ela ansiava por um relacionamento real e sincero, e Rhaegar parecia ser o partido ideal para si. Para se assegurar de que seu casamento seria tão maravilhoso quanto ela projetava, durante o torneio, Cersei conduziu duas de suas companheiras, as meninas Melara Hetherspoon e Jane Farman, até o covil de uma terrível bruxa da floresta, próximo a Lannisporto. A mulher era conhecida pelo povo da cidade como Maggie, a rã, uma maligna criatura enrugada, de olhos amarelados e boca banguela, com um temperamento cruel.
Quando as meninas se puseram na presença de Maggie, a velha ordenou prontamente que elas sumissem de seu covil, e apenas isso foi o suficiente para fazer com que Jaime saísse correndo em desespero, mas nem de longe o bastante para afugentar a jovem Lannister. Mesmo que Melara a tenha pedido que fosse embora, Cersei se negou teimosamente a ceder, e disse à bruxa que viera por sua profecia, e que se ela não fizesse como Cersei desejava, ela iria fazer com que seu pai mandasse que Maggie fosse chicoteada. Diante disso, Maggie cedeu, relutante, avisando que Cersei não gostaria de suas respostas às perguntas que ela faria. A menina, sempre teimosa, foi adiante, oferecendo à bruxa uma gota de seu sangue, vertido de um corte em seu dedo, para então perguntar a ela quando se casaria com o príncipe, ao que Maggie disse, nunca, pois ela não se casaria com o príncipe, e sim com o rei. Cersei interpretou isso como querendo dizer que ela apenas se casaria com Rhaegar depois que este subisse ao trono, e então perguntou à bruxa quantos filhos eles teriam juntos. A resposta de Maggie a isso foi, você 3, ele 16. Cersei não entendeu tal profecia, pois não fazia sentido que o número de filhos dela fosse diferente do de seu marido, em sua mente. Mas antes que Cersei fizesse mais perguntas, a bruxa profetizou que ela seria rainha, até que uma outra mais jovem e mais bela surgisse para tomar dela tudo o que lhe fosse querido, e que ela morreria pelas mãos de seu Valonqar. Essas profecias enfureceram Cersei, que disse a Han que ela não passava de uma mentirosa, após o que ordenou a Melara que ambas partissem dali, imediatamente. Melara, ainda assim, insistiu em fazer suas próprias perguntas, mas depois disso, ambas partiram do covil e retornaram ao rochedo, com uma Cersei furiosa e confusa, ruminando as palavras da bruxa na mente. Melara sugeriu a Cersei que, se elas não voltassem a falar a respeito das terríveis profecias da bruxa, elas não se realizariam, e Cersei concordou com a ideia. De fato, ela talvez tenha concordado até demais, pois pouco tempo depois do acontecido, Melara foi encontrada morta, afogada em um poço, e existe a hipótese de que a própria Cersei tenha sido a mandante ou a responsável pela morte da menina, para sufocar de uma vez por todas as palavras terríveis que elas ouviram no covil, e para impedir que Melara voltasse a falar a respeito disso, por ser ela a única outra testemunha daquele momento. Pouco tempo depois da visita à bruxa, Cersei inquiriu sua septã, Saranella, a respeito do significado da palavra Valonqar, e a septã lhe disse que aquela palavra era o termo valeriano para irmão mais jovem. Cersei possuía 2 irmãos mais jovens, ainda que Jaime fosse apenas um pouco mais novo, mas naturalmente ela passou a suspeitar que a profecia se referisse a Tyrion, de quem a menina nunca havia gostado, e desde então, seu ódio e sua desconfiança pelo seu irmão anão aumentaram ainda mais, potencializados em boa medida pelo medo, pois a profecia do Valonqar nunca abandonou os pensamentos de Cersei. Para piorar sua condição emocional, Cersei descobriu, após todos os forasteiros do torneio terem abandonado as terras ocidentais, através novamente de sua tia Jaina, que Tywin havia de fato proposto a Aerys o noivado dela com Rhaegar, e que o rei havia desdenhosamente recusado a ideia, afirmando que os filhos dos patrões não se casavam com os filhos dos criados, humilhando Tywin e partindo o coração de Cersei. Mesmo assim, a vida precisava seguir adiante, e aos 12 anos de idade, Cersei foi levada para a corte por seu pai, após a mal-sucedida missão de Lord Steffon Baratheon em Essos, para encontrar uma noiva do sangue antigo para o príncipe real, e durante anos após este fato, Lord Tywin, que continuava a agir como mão de Aerys apesar de sua desavença, recusou todas as propostas de casamento para Cersei, pois em seu íntimo ele ainda ansiava por um casamento Targaryen para sua filha. Mesmo após o casamento de Rhaegar com a princesa Elia Martell de Dorne, a mesma que Tywin havia rejeitado como uma possível noiva para Jaime, o Lorde Ocidental ainda acalentava a esperança de que Cersei poderia ser unida a Viserys, o segundo na linha sucessória, apesar da juventude do príncipe, uma vez que ele não teria nenhuma irmã com a qual se casar, tal como Rhaegar não tivera, e precisaria procurar por uma noiva em potencial em um momento adequado. Existia ainda uma outra esperança que Tywin acalentava dentro de si, uma que apenas seus parentes mais próximos conheciam, por ser por demais indecorosa. Ele esperava que Elia, sendo uma mulher de saúde frágil, pudesse vir a morrer durante um de seus partos, enviuvando Rhaegar e o deixando livre para se casar novamente. No ano 281 após a conquista, quando Cersei tinha 15 anos de idade, seu irmão Jaime visitou a corte, pouco após ter sido sagrado como cavaleiro, e uma vez lá, Cersei o fez saber que o pai tinha planos de uni-lo a Lysa Tully, a segunda dos filhos de Lord Hoster, das Terras Fluviais, uma vez que a filha mais velha do senhor, Catelyn, já se encontrava prometida a um jovem herdeiro nortenho à época.
Para que isso não viesse a ocorrer, Cersei se empenhou em seduzir o irmão uma vez mais, convencendo-o a tomar o branco e a tornar-se um cavaleiro da guarda real, o que o impediria de se casar com quem quer que fosse e, ao mesmo tempo, o manteria na corte, para que ele e Cersei pudessem ficar juntos uma vez mais, o que afinal de contas ainda era o maior desejo de ambos. Cersei sabia bem que, a princípio, Jaime ficaria um pouco contrariado com a ideia, tendo de abrir mão da senhoria do Ocidente após a morte do pai, mas ela sabia que podia convencê-lo. A jovem não ignorava que o próprio Tywin, por sua vez, se oporia ferozmente à perda de seu herdeiro, mas sabia também que ele não poderia objetar a indicação uma vez feita, sob o risco de ofender e enfurecer o rei, que era afinal de contas quem escolhia suas espadas brancas, e por isso ela se comprometeu a cuidar dos arranjos nos bastidores, para garantir que Aerys indicasse Jaime uma vez que uma vaga fosse aberta. O que Cersei ignorava então era o tamanho e a profundidade da rusga que havia se formado entre seu pai e o rei na época. Naquele mesmo ano, Aerys de fato apontou Jaime para um lugar em sua guarda, e o jovem seria formalmente admitido na ordem durante o enorme torneio organizado por Lord Went em Harrenhal, com a presença do rei e de toda a corte, mas Cersei logo descobriria que aquela escolha nada tivera a ver com seus planos, mas sim com a profunda desavença entre o rei e seu pai, com Aerys escolhendo Jaime para a guarda tão somente como uma forma de privar Tywin de seu herdeiro, procurando humilhá-lo e prejudicá-lo. Ainda assim, Cersei a princípio pensou que seu plano havia funcionado, mesmo que de maneira torta, mas o pai frustrou sua expectativa, pois a fúria de Tywin pelo roubo de seu herdeiro o levou a renunciar sua posição como mão, partindo logo depois de volta ao rochedo, e levando Cersei consigo, separando